Os idosos estão cada vez mais independentes financeiramente. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Mas apesar da autonomia que vem sendo conquistada pela terceira idade, muitos acabam se endividando por não saberem gastar ou são vítimas da violência financeira praticada por bancos ou por parentes e pessoas próximas. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre a importância da educação financeira na terceira idade e de que forma o Estado atua para combater fraudes contra os idosos. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, José Alexandre Cavalcante Vasco, e o professor de pós-graduação de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Gerson Lax. De acordo com o levantamento feito pelo SPC, com 632 consumidores acima dos 60 anos em 27 capitais brasileiras, 41% afirmam gastar mais com o que desejam do que com as necessidades básicas de casa. Aproveitar a vida é considerado por 66% dos entrevistados uma prioridade no momento. E quase a metade deles afirma que desfrutar os momentos consumindo é mais importante do que poupar. Justamente o que a Semana de Educação Financeira vem mostrar que é preciso ter um equilíbrio maior nesses dois pontos. O que a gente tem de programação para as pessoas da terceira idade? Nós temos uma série de eventos para a população em geral e também com foco para nós chamamos os maiores de 50, porque é absolutamente fundamental que elas tenham a oportunidade de ter ações de educação financeira realizadas e promovidas por entidades governamentais e também pelos seus parceiros. A Semana ENEF, ela está na sua 4ª edição, é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Educação Financeira e no site é possível ter acesso a toda a agenda oficial. A gente fala de um perfil que está vivendo uma transição, né? Muitos nossos maiores de 50 viveram numa ideia de que esse era o momento de aproveitar a vida. E como é que a gente faz para tratar dos perigos que isso traz, né? De gastar mais do que tem ou não pensar que o futuro está aí, que a longevidade nos traz? Como se faz, eu te juro que não sei direito ainda, porque esse é um campo muito novo, não é? Na medida em que a longevidade, por exemplo, do povo brasileiro está aumentando na última década, nas 2 últimas décadas, de um modo até explosivo. Mas é muito importante a gente ter ideia de que quem hoje tem 50 ou 60 anos, a expectativa de vida não é morrer aos 70 anos, 75 anos, como foi anteriormente. Existe uma expectativa de vida de 80, 85, né? Para não falar dos centenários que nós temos, que não são poucos. De modo que a perspectiva de curtir a vida e ganhar e usar mais o dinheiro que juntou ao longo do tempo tem que levar em consideração esses 20, 30 anos que ainda tem por diante, aí com vários problemas de saúde que costumam acontecer também, não é? E como a academia vem tratando esse tema e vem estudando isso, quais são os casos assim que a psiquiatria olha com mais atenção? A academia também, eu devo dizer que de um certo modo está engatinhando ainda nessa situação. Então nós temos alguns poucos trabalhos em andamento de epidemiologia da violência e maus tratos contra idosos, não é? Existe um estudo agora em andamento de um grupo em São Paulo e no Rio, vendo essa situação. Mas a parte da psiquiatria, que foi a sua pergunta mais específica, ela está muito mais voltada para se ver quais são os fatores de risco de violência e maus tratos financeiros contra o idoso. Então, é desenhar um perfil que já é conhecido de um certo modo no exterior, não é? Nos países mais desenvolvidos, e ver se esse perfil é o mesmo do nosso aqui. Nos países mais desenvolvidos, eles falam, por exemplo, que os idosos mais afetados pela violência são normalmente os de maior renda. E o que é interessante porque no Brasil, os idosos
estão no quadro de quem tem maior renda no país, né? Por uma série de transformações que vem acontecendo, tem mudado esse perfil, e o IBGE já aponta isso, para idosos que hoje são arrimo de família, que sustentam a família, muitos netos vivendo do dinheiro do idoso. Então é um ponto que vai trazer semelhanças provavelmente nesse estudo, né? Eu acho que é importante a gente ver que não necessariamente os idosos com a maior renda, porque às vezes o idoso é o que tem maior renda dentro da sua própria família, porque ele tem a aposentadoria, ele tem aquele salário que ele ganhou a vida toda. E os demais membros da família, às vezes, ou não estão empregados, ou são adolescentes ou jovens que estão ainda por entrar no mercado de trabalho. Então, maior renda pode ser encontrado desse modo também. Você pode ter idosos de um setor socioeconômico da nova classe média, não é? Da classe C, mas ele é o que tem mais renda na família. E ele é, com frequência, a vítima, então, dessa violência. Em relação a essa questão da violência contra o idoso, da violência financeira, o que a CVM vem fazendo para combater isso? Eu queria dizer que esse é um fenômeno global. A Organização Internacional das CVMs, que reúne 95% dos reguladores financeiros, montou uma força-tarefa, da qual a gente faz parte, para estudar esse fenômeno. A longevidade tem levado as pessoas a tomarem decisões financeiras de investimento, muitas vezes sem a adequada informação, e foi identificada que há uma grande vulnerabilidade, especialmente nesse grupo. Então, nós estamos trabalhando com esse projeto que é liderado pela CVM do Reino Unido. E aqui no Brasil, fazendo uma extensão desse projeto, nós já vínhamos nos aproximando da academia para entender esse fenômeno e para entender como as pessoas tomam decisões, como elas estão mais vulneráveis a ofertas de investimento inadequadas e muitas vezes fraudulentas, né? A nossa experiência na CVM, a gente recebe muitas consultas do público. Ao longo dos últimos 10 anos foram mais de 1.200.000 atendimentos de investidores e potenciais investidores, é que existe um grande número de fraudes no Brasil, de ofertas de investimentos, de promessas de um sonho dourado que pode ser realizado de uma forma muito fácil, e esse público é particularmente atingido, não apenas aqueles que têm recursos, né? Mas também aqueles que muitas vezes têm dentro da família a melhor situação financeira e que se colocam numa situação de vulnerabilidade. Então nós nos reunimos a esse grupo de trabalho que já envolvia a academia, o Ministério Público, né, no caso aqui é o FRJ, a PUC, a Defensoria, para entender e discutir esse problema. Estamos com uma pesquisa no momento. Para além da pesquisa, nós temos uma ação educacional que é realizada com o apoio desse grupo, que é focada nos maiores de 50, que procura realizar ações educacionais de uma forma holística, mas que também nós aproveitamos esses eventos para discutir com as pessoas de maior idade quais são as necessidades e fazer até algumas pesquisas. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, como proceder quando o idoso é vítima de uma fraude financeira. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com José Vasco e Gerson Lax. Quando o idoso sofre algum tipo de violência financeira, é direito dele recorrer ao Ministério Público para procurar ajuda. Vamos entender de que forma esse órgão atua e como podemos denunciar esses casos. Na verdade, o Ministério Público ele já atua na defesa do direito do idoso ao longo tempo, né? E assim, essas questões de fraudes a gente normalmente vai atuar de maneira coletiva, não de maneira individual. Ou seja, vamos verificar se essas instituições financeiras estão perpetuando práticas abusivas que possam prejudicar os idosos, né? E aí a gente busca a solução de uma maneira global, evitando essas práticas que muitas vezes estão envolvidas com facilitação de crédito, oferecimento de produtos que, na verdade, não estão do interesse do idoso, né? Como plano de previdência para idosos com idade avançada, essas coisas que são práticas abusivas que o Ministério Público normalmente se instaura investigações para tentar repelir. Ou seja, a gente procura situações que resolvam para todo mundo. A gente vai entrar com uma ação contra o banco, contra a instituição financeira, para que ele mude a prática dele. Também é importante a gente salientar que o Ministério Público ele tem uma função diferente da Defensoria, né? Se a situação é individual, se a pessoa está querendo ver renegociação de dívida, ver o contrato, se o idoso ele está numa situação
de autonomia, né, se ele tem a sua saúde mental preservada, ele deve procurar um advogado. Não tem dinheiro, a Defensoria Pública presta um excelente serviço. A gente tem o nosso Disque Denúncia, né, recebemos assim, até esse ano a gente deve ter tido de denúncia umas 1000 denúncias já, mas não todas sobre exatamente esse tema, mas é muito marcante a presença de abusos perpetrados por familiares, né? Muitas vezes o idoso já numa situação de envelhecimento, às vezes de demência, ele sofre abuso do familiar, que se apropria do cartão, contrai dívidas em nome do idoso e pega o dinheiro do idoso. Isso é muito comum, infelizmente, né? Nesse caso, o Ministério Público atua também, porque isso caracteriza crime, e a gente tem que punir o agressor e também temos que buscar o bem-estar desse idoso, se for o caso, até afastando esse familiar do convívio dele. Você não precisa vir ao Ministério Público fazer uma denúncia. A gente tem um telefone 127, muito simples, que as pessoas podem ligar. Também podem acessar o nosso site, que é www.mprj.mp.br. Tem um bannerzinho, uma janelinha, ouvidoria, e que a pessoa também pode escrever a denúncia. Começamos a falar no bloco anterior sobre uma rede de instituições que vem trabalhando em conjunto para orientar e combater também a violência financeira ao idoso. Como isso vem acontecendo por parte da universidade, principalmente? A universidade, o papel da universidade, obviamente, é tentar estudar e, vamos dizer, aparelhar com conhecimento algumas situações que são da prática diária, tanto do Ministério Público como da CVM e de outras instituições. Então, a nossa parceria com o Dr. Luiz Cláudio, com o Ministério Público do Idoso, tem sido no sentido de tentar identificar tudo isso que ele acabou de falar. Não é? Qual é a frequência, por exemplo, de idosos que sofrem de abusos econômicos, financeiros, dentro do total de violências que são ali acusadas, não é? Qual é o perfil dessa vítima e qual o perfil do perpetrador também. Porque não é apenas tomar essas medidas, existem medidas preventivas que podem surgir a partir do conhecimento do perfil das pessoas. Então, o Dr. Luiz Cláudio, por exemplo, já falou de como pessoas com demência ou com transtornos cognitivos têm mais possibilidades de sofrer esse tipo de abuso, não é? Vale dizer que se a gente tiver esse conhecimento prévio, a gente já pode prevenir algumas coisas na própria família, não é? O perfil do perpetrador também é importante, porque no mais das vezes é uma pessoa da própria família. Ou muito próxima, né? Ou um cuidador muito próximo, profissional ou não, né? Toda uma ideia de um abuso também sentimental do idoso, porque às vezes ele não é apenas roubado, ele é seduzido a dar o dinheiro, não é? Então, essas situações, elas precisam ser estudadas no contexto de perfis, para que a gente possa, então, identificar antes do acontecimento. E é isso que a gente tem feito. Prevenção, né? Dar um perfil para se pensar em prevenção. Uma segunda parte desses estudos é exatamente a intervenção. Pode ser que a gente consiga desenhar, e é esse o objetivo, desenhar modelos de intervenção gerais, não individuais, mas gerais, e depois ver o quanto houve de diminuição desse tipo de problema ou não. Agora, migrando para um outro perfil dentro da geração 50+, que é alguém autônomo, com total ciência das perspectivas que ele tem, mas sem a ideia de que ele está no momento que ele também precisa pensar no futuro, né? O futuro não está... o futuro está acontecendo para todo mundo. Então, como acontece a orientação para esse público, né, em relação aos investimentos, o que precisa ser feito, quais são os cuidados e como ele também se previne de, num futuro mais amplo, né, maior, ele não passar por dificuldades financeiras? Acho que pela questão da longevidade é absolutamente fundamental uma prevenção desde cedo. Educação financeira e o planejamento do futuro é uma competência da cidadania, que precisa ser ensinada e estimulada para toda a sociedade. Porque, na verdade, é muito mais difícil construir esse colchão de reservas numa idade mais avançada do que começando mais cedo. Agora,
para aqueles que já chegaram lá ou estão chegando próximos, essa realidade inafastável, que é positiva, ela precisa ser endereçada com uma escolha adequada de investimentos. E investimentos porque as pessoas normalmente já não terão mais o mesmo horizonte para eventualmente suportar uma perda por uma variação mais brusca de mercado. Então, quanto mais jovem o investidor, mais ele pode tomar risco porque ele tem mais tempo para recuperar um eventual movimento desfavorável do mercado. Pessoas que estão mais próximas de idades mais avançadas, elas têm que ser mais conservadoras, aí com um equilíbrio adequado entre risco e proteção, garantindo que haja uma reserva para emergências, né? O que não é possível considerar hoje é que nós teremos sempre uma possibilidade de encontrar um apoio externo de alguma forma. Cada vez mais nós temos que ser protagonistas desse nosso futuro, até porque os sistemas de previdência estão muito pressionados e estão passando por reformas importantes. Então, o papel da poupança individual é fundamental. E o outro ponto, se você me permite, é comentar a exposição a fraudes, a golpes e a maus investimentos, porque essas pessoas são muito procuradas por ofertas de investimento inadequadas e são vítimas, não raro, com bastante frequência. Nesse caso, a gente sugere, e é uma coisa que, se fosse feita, 99% dos golpes em investimento deixaria de acontecer, é checar no site da CVM se aquela pessoa tem autorização para oferecer aquele investimento. É uma corretora, é um agente autônomo, é uma pessoa que possui registro na CVM, está autorizada. Essa checagem, que é muito fácil de ser feita online, ela pode claramente indicar se é um golpe, enfim, porque sendo uma instituição regulada pela CVM, registrada, pode ser até um investimento que não seja talvez o mais adequado, mas não se trata de golpe. No nosso site também nós publicamos e disseminamos na nossa rede CVM Educacional, nas mídias sociais, todos os alertas para os golpes que chegam à CVM, a gente identifica que aquilo é um golpe e aí toma uma medida já cautelar, até preventiva, antes mesmo de concluir a investigação, mas quando já há elementos suficientes, uma ordem determinando que aquela oferta seja interrompida. Então, acessar o site da CVM e, se tiver alguma dúvida, nos procure. Nós temos um serviço de atendimento ao cidadão que está disponível, ele responde em 3 dias normalmente, e antes de fazer uma decisão tão importante como essa, como investir, pode nos consultar que nós estaremos lá para atender. Informação não falta e a gente ainda tem um próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Aqui na LERJ, a Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso também atua em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio e com a sociedade civil, auxiliando as vítimas de fraudes financeiras. Vamos ver. Nós recebemos muitos casos, muitas denúncias de idosos, é uma comissão que tenta, no máximo, dar um amparo e orientação ao idoso. E essa questão de danos que são causados ao idoso na questão financeira são muito constantes, né? Nós recebemos casos e, na sua maioria, são instituições financeiras como bancos, ou a própria família, né? O idoso, muitas das vezes, é lesado pela própria família. Quando esses casos chegam até nós, através do atendimento da comissão, alguns através do Alô Alerj ou presencialmente, que o idoso chega até essa casa e procura a comissão, nós orientamos sempre a registrar uma denúncia, uma queixa na delegacia, né? Mas ali mesmo, no momento, nós já criamos um relatório com os dados, as informações trazidas por esse idoso, para que ela possa encaminhar também para a delegacia. E também a gente já faz, no mesmo instante, um encaminhamento desse ofício também para o Ministério Público, para que tome ciência do que está acontecendo, né? Porque sem os números, sem estatística levantada de fato, oficializada, fica até difícil a construção de políticas públicas sem fundamentação. E agora nós já temos no Estado uma lei sancionada, a Lei 7558, que visa construir uma estatística de levantamento de violência contra a pessoa idosa. O que a gente fala que é muito importante, né? Para a política pública se estabelecer, precisa de informação, precisa saber o que está acontecendo e como isso como isso é recorrente, o quanto isso é recorrente. Essas denúncias, quando você chega ao Disque Denúncia, essa é uma estatística muito, vamos dizer assim, inicial, não é? Porque
ela se trata de uma denúncia, que a gente não sabe qual é o percurso, se ela é verdadeira ou não, de que tipo ela é. Então, só se basear numa pesquisa de disque denúncia é pouco. O que nós estamos fazendo atualmente com o Ministério Público é pegar cada uma dessas denúncias, ver qual o tipo de violência que aconteceu e qual o percurso desse processo, né, desse procedimento, como diz o Ministério Público. Então, eu posso te dizer hoje, de um modo inicial, e nós queremos abarcar o Rio de Janeiro inteiro, junto com o Ministério Público e junto com a CVM, nós estamos fazendo isso, eu posso dizer hoje, de um modo inicial, que o perfil da vítima idosa de violência é de uma mulher com mais de 75 anos, com problemas de independência para a vida diária, não só para a demência, mas ela tem mais problemas de independência para a vida diária, morando com um familiar que é, em geral, o perpetrador do problema. Eu também posso te dizer que 20% do total de violências é violência financeira. 20%, isso não é pouco, não é? 20% dentro do Ministério Público. Uhum. Então a gente não sabe, quer dizer, não são todos que viraram violência, mas 20% do total de violências é econômico-financeira. O que é interessante porque casa com todas as estatísticas que a gente tem hoje em relação a quem é esse idoso, onde ele mora, se mora com a família. Normalmente as mulheres viúvas acabam preferindo ficar com algum familiar, e aí nesse cenário é que essa violência ocorre, né? Eu posso dizer também, por exemplo, que os idosos, os homens, eles sofrem mais violência na rua do que em casa. E as mulheres sofrem mais violência em casa, baseado nos dados do Ministério Público. Então, por aqui, a gente consegue divisar algumas questões que podem chegar a políticas públicas diferenciadas, não é? E campanhas educacionais. E campanhas educacionais. Para que a gente possa dirigir uma campanha que, de fato, atinja as necessidades do público-alvo e que possa contribuir para uma mudança comportamental e para um esclarecimento da população. Acho que, diante do cenário de maior eficiência na utilização dos recursos públicos, é absolutamente fundamental que a gente utilize esses recursos, mas de uma forma orientada pela pesquisa, por isso que essa parceria é tão importante para nós. Agora, em relação, é sempre bom trazer os dados da educação financeira. O Brasil, ele tem uma baixa educação financeira também, né? E muitas vezes o próprio público trava um pouco, assim, se interessa menos porque acha, eu não tenho dinheiro, quando eu tiver eu penso nisso. E, na verdade, a educação financeira trata de você se organizar tendo pouco ou tendo muito recurso, né? É mais uma mudança de atitude. É claro que o conhecimento é importante, mas sem mudança de atitude fica muito difícil a pessoa, por exemplo, formar uma poupança no médio prazo, já que a formação de poupança é o resultado de várias decisões ao longo do dia, né? Agora, por conta dessas iniciativas do Estado, mas também pelo próprio movimento da sociedade, a gente percebe cada vez mais esse tema vindo à baila, sendo discutido em diversas iniciativas. Aqui na Alerj é um grande exemplo, e nós confiamos que no médio prazo, porque isso é um esforço de educacional, e educação exige às vezes um esforço de uma geração, mas nós acreditamos e vamos trabalhar no longo prazo para que na próxima década o Brasil tenha uma população com um grau de educação financeira muito, muito maior. A educação financeira deve começar o mais cedo possível, é uma recomendação da OCDE, e o Brasil, apesar dos desafios, ele internacionalmente é reconhecido como um dos líderes nas iniciativas inovadoras. Essa é uma coisa boa que o Brasil tem, a gente tem muitos desafios, mas esse é um ponto que eu queria comentar. Primeiro, nós temos uma estratégia nacional que reúne 11 entidades. Poucos países no mundo têm isso. Na América são 2 apenas que têm, os Estados Unidos e o Brasil. E esse acho que é um ponto importante. Nós temos um programa de educação financeira nas escolas, está disponível os materiais, e o Rio de Janeiro participou no projeto piloto. Temos uma conferência internacional que acontece em cada ano, em dezembro, promovida pela CVM, que é um dos eventos mais relevantes regionalmente nessa questão da pesquisa aplicada à educação financeira. E no ano passado, eu não posso deixar de comentar que a OCDE,
que reúne as economias mais desenvolvidas do planeta, reconheceu a CVM como um centro de educação financeira para a América Latina e Caribe. Então, nós firmamos uma parceria com a OCDE e estamos trabalhando para integrar a América Latina nesse esforço que não é só brasileiro, já que temos uma coisa em comum, entre várias coisas. A taxa de poupança das populações nas Américas, ao contrário da Ásia, é baixíssima. E esse é um desafio que nos une a todos. Esse é um tema que a gente precisa conhecer mais e conhecer as instituições que estão envolvidas nele para justamente a gente ter a medida, saber como resolver e como encaminhar cada um dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E é um tema que a gente poderia ficar mais horas discutindo, mas infelizmente o Rio em Foco só tem 30 minutos. Então eu vou encerrar por aqui. Obrigada, Vasco, obrigada, Gerson, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.